você faz, depois você pede desculpa, porque se você pedir permissão... Você não faz nada. Melhor pedir desculpa do que pedir permissão. Exatamente. 94% de todas as dúvidas que o RH domina, né, são respondidas pela IA. Eu não suporto, eu pode ser, quem sabe, talvez. Não, se você é líder porque você sabe para onde você tá indo e a galera Se vai você não sabe para onde você tá indo, qualquer caminho serve, exatamente. Bom líder, os bons líderes que eu tenho, assim, como exemplo, eles têm essa clareza de pensamento, assim. E você acha que terminou faculdade, mestrado, não sei o que... é contínuo. É contínuo. Tenho MBA, tô de boa. Bem-vindo à nova economia. Você vai ter que reaprender tudo e eu não tô falando nem de anos, assim. Você vai ter que reaprender, não reaprender tudo, mas você vai ter que se reespecializar, reciclar. Toda hora. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dali para não Tomale, o podcast para você executivo, empreendedor que dá porrada para não levar porrada. Hoje, como vocês podem perceber, estamos aqui numa estrutura especial com dois convidados especiais. Primeiramente, o Caio, meu sócio TLB Company. Bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Opa, obrigado, Lincão. Sempre junto, mas hoje um pouquinho diferente, né? Diferente, né? Ambiente. E o convidado de hoje, né? Na verdade, a convidada de hoje, a gente fez um filtro aqui em todos os speakers do CRM Summit e ela já está aí há mais de, acho que 10 anos, né, na pauta, trabalhando numa empresa nada mais nada menos que a IBM. Ela é a Fabiola Kozer, que é Head de Sales Enablement lá, que a gente vai falar um pouquinho desse tema. Fabiola, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e na rotina corrida que você tem no seu trabalho executivo, estar aqui compartilhando conhecimento. Obrigada a vocês pelo convite, um prazer estar aqui. Dali, a gente sempre abre e começa o podcast com uma pergunta fundamental para a audiência te conhecer, né? Fabiola hoje, qual cadeira ela ocupa e o que são os leões que ela mata aí no dia a dia? Eu não tenho cargo de executivo, que nem você falou, né? Eu sou, na verdade, bem metida. Eu já estava falando com o Caio ontem, quando ele me fez o convite, e falei, eu sou uma grande metida, né? Eu me meto em fazer palestra e coisa, me chama que eu vou. Mas porque é incentivado na IBM que você tem um certo grau, assim, de disponibilidade, né? De você fazer uma advocacia, né, para a própria empresa. Então, o cargo que eu ocupo hoje dentro da IBM é de estrategista de Sales Enablement. E aí o meu escopo é global. Eu trabalho direto com o time global, eu não trabalho com a IBM Brasil, não tenho, por isso que eu moro em Florianópolis, né, 100% remoto o meu trabalho, porque o meu time está ou nos Estados Unidos ou na Europa, né, e uma parte dele, assim, tá na Índia também, porque eles são o pessoal que me ajuda em questão de suporte e tal. Então, o meu cargo é esse, Sales Enablement, é a minha área dentro da IBM. E já queria puxar assim, né? A gente viveu o momento ali, pandemia, onde todo mundo começou a fazer home office, e depois a gente vê até assim, alguns grupos batendo no home office, que não funciona. Cara, como que é isso de liderar em vários países, fuso horário diferente? Sim. Quais são os maiores desafios? Cultura diferente. Uma empresa grande que nem a IBM, que tem muitos anos, né, tem mais de 100 anos de existência, a flexibilidade sempre foi carro-chefe. Muito antes de ter a pandemia, a gente já existia com o trabalho remoto. Legal. Na época da pandemia, eu ainda estava num escritório local, eu comecei a minha carreira na IBM em Dubai, na verdade. Eu me mudei para lá, não fui para lá com a IBM, fui contratada lá, já morava lá, atuava em outra área. E aí surgiu, era um escritório novo que eles estavam formando ali em Dubai, e aí eu conhecia outros brasileiros que estavam indo para lá, e aí quando surgiu uma vaga eles me chamaram. Mas essa questão de trabalho remoto na IBM sempre existiu, né? Tá. Pela questão de que a gente tem 300 mil funcionários, né? Um pouco menos que isso hoje, já teve mais que isso. Então, você não tem estrutura para acolher todo mundo dentro de um espaço físico, né? Então, muitas pessoas antes da pandemia já trabalhavam de casa,
né, tinham o seu próprio escritório, então para nós não foi Nada nada diferente. novo, não foi nada novo, assim, a coisa de que você vai trabalhar agora de casa, né. O que mudou para mim, pessoalmente, foi que eu atuava no escritório local, eu entrei na IBM, eu era assistente executiva, né, secretária, né, de um grande executivo lá daquela região, e aí eu falei para ele que eu tinha interesse em entrar no negócio. Aí surgiu uma oportunidade de ser Sales Enablement Junior na época, assim, e aí eu fui galgando, né, o meu espaço. E quando deu a pandemia, estava trabalhando remoto, eu queria uma promoção, não ia rolar porque estava no meio da pandemia. Aí teve uma pessoa, né, um mentor que me falou, olha, estamos navegando águas turbulentas, né, te segura. Te segura Não vai ser agora. que não vai ser agora. Mas ele, numa dessas conversas que a gente teve, tal, de mentoria, que eu achei que eu ia ser eventualmente demitida, como muita gente foi, infelizmente, né? Ele me colocou no time global, para trabalhar com o time global. Isso em Dubai? Isso em Dubai ainda. Você trabalhava local? Trabalhava local e aí teve assim, aí começou um movimento dentro da própria IBM que era o Sales Enablement. Historicamente reportava dentro do departamento de marketing. E aí acontece no mundo inteiro isso, assim, de sair do marketing e ir para o sales, de ir para vendas, né? Então, hoje a IBM tem esse escopo, né? A gente reporta junto com o pessoal de vendas, a gente faz parte do time de vendas, né? O meu trabalho é um trabalho que está ali, né, no pessoal do go-to-market. Um deles é ser Sales Enablement, então a gente reporta para o pessoal de vendas. Então, a gente tem praticamente não as mesmas metas, né, mas metas parecidas. A gente tem que provar ROI, qualquer investimento que a gente faça, a gente tem que ter um retorno provado, né? E aí foi isso que me fez ir pro time global, assim, me colocaram nisso durante essa transição. E aí eu peguei um trabalho que era fazer ferramenta e tal, treinamento para ferramenta de venda, que na época era o LinkedIn Sales Navigator. E para fazer a transição, uma pessoa estava saindo dessa posição e precisavam de alguém, que fui eu. E aí, para fazer essa transição, eu falei com a minha diretora na época, eu falei, posso ir para o Brasil? Ela falou, por tua conta e risco. Se você tem, porque era assim, pandemia braba, você tem onde ficar, se você tem como ir, vai, porque daí eu não ia sofrer tanto com a diferença de horas. A cultura nem, porque eu já estava no IBM, então a cultura era a mesma, mas era a questão do fuso horário mesmo. Ela falou, daí eu falei, não, eu vou, fico na casa da minha mãe, né, dos meus pais e tudo certo. Ela falou, então, tranquilo. Aí eu fui e fiquei um tempo ainda morando aqui, trabalhando assim, sabe, como se eu estivesse morando em Dubai, até que veio, assim, a pandemia foi melhorando e tal. E aí o escritório de Dubai falou assim, ó, galera, que todo mundo fez o que eu fiz. Muita gente não é de lá. Tinha muito brasileiro, você tinha comentado. Muita gente não é de Dubai, então muita gente saiu fora e, tipo, voltou para os seus países de origem, mas continuava, né, recebendo como se estivesse trabalhando lá. E o escritório falou, ó, ou vocês moram aqui no país, ou então... Aí eu falei, como eu já estava no time global, eu falei, ó, veio esse comunicado, né, do escritório local, eles falaram, não, sem problema, a gente transfere você. Então faz 3 anos que eu tô transferida oficialmente para o Brasil. Mas trabalhando com o time global. E aí, como é isso do fuso? Eu trabalho com o pessoal que eles estão localizados no leste, né? Então é Nova York. Então o fuso não é um problema, não, porque a gente está 1 hora na frente dele só. Daqui a pouco a gente fica 2 horas, mas também não é nada muito grave, assim. O fuso horário, quando você trabalha numa empresa grande, ele é uma coisa que existe, mas ele não pode ser um impeditivo para nada do que você faça, né? Porque numa empresa grande que nem a IBM, é uma obrigação você ser flexível, você se adaptar ao que você quer cumprir, né? Então isso assim é uma cultura que existe muito forte dentro da empresa, desde os executivos mais altos até qualquer pessoa que trabalhe.
é que você se estende, né? Você se estica e faz acontecer em prol, Foco no resultado e não no foco no horário. resultado. E aí talvez seja isso a diferença da flexibilidade do home office, né? Porque quando a gente... Sim, A questão para mim, pelo menos, do home office é muito assim, eu quero ter controle sobre as pessoas. Eu quero ver que elas estão aqui e não necessariamente isso significa que elas estão trabalhando. produzindo, né? Exatamente. Assim, eu trabalhei já em escritório, lá em Dubai, a vida era acordar cedo, ir pro escritório, ficar lá o Sim. tempo que fosse necessário e voltar. Era normal também fazer call, fazer reunião, assim, depois do horário oficial, né? Era bem normal lá, porque lá tá 7 horas na frente do Brasil e dos Estados Unidos. Aí já tem um impacto maior, né? Então, mas a gente fazia de boa, assim, tipo, vai ter um call que vai começar às 6 da tarde, vai ter um call que vai ser às 19, né? Então, às vezes fazia no escritório mesmo, no Dubai tem uma vida bem notívaga, assim, o pessoal trabalha à noite e tal. Então era tranquilo fazer isso. E aí você vai aprendendo, você vai entrando na onda, né? A cultura é isso, assim. Quando você vê que não é problema pra ninguém, você não se sente no direito de pegar e falar, ai, não, eu vou ser a pura que não vou aceitar fazer treinamento, né? Ou fazer um call nesse horário, assim. O pessoal faz, os vendedores fazem, eles realmente, sabe, dão sangue, assim. E aí você acaba achando que isso faz parte, são ossos do ofício, assim, É sabe? por isso que é uma empresa de quantos anos, você falou na palestra ali? 114. Né? Porque tem uma cultura muito forte que vem de anos com uma galera muito comprometida. Eu queria, só para a audiência entender, antes de passar a bola pro Caio, o que para você é Sales Enablement? Essa não tava aqui, né? É engraçado porque é um negócio... É o que você faz todo dia, mas conceituar não é tão simples. Eu sempre penso assim, como é que eu explico pra minha mãe, né? O que eu faço? Mãe, eu sou Sales Enablement. Então tá bom, né? Faz o que você tem que fazer. Mas Sales Enablement, se a gente traduzir, é capacitação, né? Sim. Então, é tudo que envolve capacitação interna, né? Tem pessoal de Sales Enablement, que o meu time, né, de Sales Enablement, hoje ele é muito grande. Aí né? uma pergunta, seu time se considera então as pessoas que elas dão esses treinamentos? Mas não, na verdade, assim, o time de Sales Enablement na IBM, a gente tem uma VP, né, a gente tem uma vice-presidente que coordena, e ela coordena, sei lá, acho que são 100 e poucas pessoas no time. Então, é um time muito vasto. E aí, a gente é muito especializado, né? A minha especialidade dentro da IBM são treinamentos de licenciatura. A IBM compra licença de terceiros, né? Então, que nem eu falei lá na palestra, a gente utiliza a licença do Salesloft, do LinkedIn Sales Navigator, que é bem importante para a gente. O Salesforce, que é o CRM que a IBM utiliza. Vou trocar isso aí, hein, IBM? Hã? Temos que trocar isso aí, hein, IBM? Então, eu sou especializada nas ferramentas de vendas, né? Legal. Então, a gente não sou eu que compro essas licenças, né? Elas vêm, às vezes, com outro... elas vêm de negociações, né? Que ocorrem acima do meu cargo, assim. Mas aí a gente tem um monte de licença e a gente tem que criar uma estratégia para distribuir ela para todo o pessoal de vendas ou para esse tipo de gente, né? A gente tem licenciatura diferente para quem é da área do digital, né? Então, o pessoal que faz SDR, que vai atrás dos leads, isso. É diferente. A minha área é bem tecnológica, assim, e eu pego os vendedores que a gente chama de field, né? Que estão no campo, que são cara a cara com os clientes, atendem contas muito grandes. Então, é um pouco diferenciado, mas a gente tenta ter uma estratégia parecida, assim, no que a gente atende para eles. E dentro da própria IBM, a gente desenvolve aplicativo, né? A gente desenvolve ferramentas também para ajudar. Então, se tem uma gap... Você falou um pouquinho da palestra, do testar dentro. Isso. E aí eles vão jogar na sua mão isso, para que você teste... A gente tem alguns gaps, assim, que acontecem em termos de integração, né? E aí a gente
Às vezes são ideias, né? Já teve vendedor que veio com ideia assim, tem esse gap aqui, eu quero desenvolver esse lado, assim, tipo, para melhorar a pesquisa, né? Para deixar a pesquisa dentro do LinkedIn mais rápida. Porque a gente tem o Sales Navigator, que é uma ferramenta de insight, e aí, mas eu quero deixar mais rápido ainda, porque, eu tenho que, qual é o target, né? Qual é a pessoa que você tem que ir atrás? Qual que é o influenciador daquele produto, assim, quem que vai comprar aquele produto? É o decision maker, é o diretor, é o VP, é o C-suite, ou você tem que falar com o pessoal do gerenciamento, que é a galera que está de fato usando, entendeu? Sim. Mas eles vão influenciar os que vão bater o martelo, né? Quem tem a grana para assinar ali e falar, não, a gente vai gastar. Saber diferenciar e como trabalhar cada um. Né? E como é que é o nome desses cargos, né? É head de quê? Então, essas gaps que a gente vê com os tools que a gente trabalha, com as ferramentas, às vezes a gente consegue desenvolver na casa mesmo, né? E aí a gente tenta juntar, integrar tudo. Eu costumo dizer que vendedor não tem que ser especialista em tool. Esse é meu trabalho. Eu sou especialista, eu sei dizer para você como é que você vai chegar no resultado final. Você tem que chegar no resultado final, me perguntar como é que faz para chegar. Mas o negócio é, eu quero falar com esse cliente, como é que eu vi ele aqui, como é que eu trago ele para o CRM, como é que eu posso fazer isso. Então, o treinamento da gente não é... Até no começo... Passar o slide e fazer um roleplay. Não, a gente não tem que dar para eles não, porque todas as capacidades, né? Eles não têm que saber de todas as capacidades, né? Eles têm que experimentar realmente a ferramenta e saber que eles têm que usar essa ferramenta para atingir aquele objetivo. Trazer as dores, essas dores são mapeadas no dia a dia e basicamente vocês também podem desenvolver coisas que resolvem essas dores que depois vocês podem fazer um go-to-market. Exatamente, Legal. E quais são os principais desafios que você vê internamente ali no Sales Enablement que você passa no dia a dia? As dificuldades que a gente passa em termos de escala, né? A gente tem a escala da IBM é grande e um modelo não se aplica a todos, né? Porque tem diferenças culturais em todo lugar, assim, a gente tem diferença cultural, né? A gente tem as regiões dentro da IBM, então a gente tem a região onde o Brasil faz parte, que é as Américas, né? Mas o Brasil é um case, assim, muito único, porque é o único que fala português na América Latina. É um mercado que gosta de ter treinamento em português exclusivamente, né? Mais preguiçoso, não gosta de estudar tanto. Cara, não vai falar isso. Não pode. Não, mas é uma cultura bem específica, assim, né? Então você pode ter todo todo o teu material, né, desenvolvido em espanhol e tal, não vai se aplicar ao Brasil. Né? Você pode ter um speaker, tal, uma pessoa que conhece bem o produto, que fala espanhol, mas no Brasil não vai casar tão bem, né? E por que você acredita que tem essa diferença tão grande para o brasileiro? Não é só o Brasil. O Japão, por exemplo, também é assim. A gente tem outras diferenças culturais, por exemplo, que são de leis trabalhistas, por exemplo. A Europa, isso é muito forte, né? Então, assim, as diferenças são gritantes entre como é que você faz um approach de treinamento, de dedicação, assim. Não é de dedicação, mas é que na Europa, por exemplo, na França, não sei se não são em todos os países, mas alguns, você não pode de jeito nenhum, né, incomodar o teu funcionário depois de certo horário. Bater meta. Coisas não assim. Atender o lead rápido. Enquanto outras regiões, assim, a Ásia, o Pacífico ali, eles já são mais, tipo, tem que fazer, e não tem problema. Mas vai voltar... Não tem cansaço, não tem... A gente se preocupa. Eles falam, qual que é o problema? Não, é porque vocês já trabalharam, aí vai ter um call tarde. Não. A gente vai para casa, chega em casa ali, computador e dá-lhe. Dá-lhe para não tomar ali. Dá-lhe para não tomar ali. Então, tem essas diferenças culturais, assim, e que daí, claro, cada um vai criar seu modo de... uma dificuldade para a gente lidar, assim, né? Você precisa de outros métodos de convencimento, digamos assim.
E assim, ó, pensando numa área de enablement, né? E aí acho que ficou claro aqui para nossa audiência que, cara, a IBM é um monstro e são várias áreas lá dentro da Sim, Sub e sim. você cuida de uma. Mas se você fosse hoje falar para uma empresa aqui que atua Brasil, tem 200 colaboradores, não tem às vezes um CRM, tem uma área de atendimento lá, quais seriam os benefícios de criar uma área de enablement, na sua visão? Olha, o benefício é infinito, né? A partir do momento que você tem uma necessidade de treinamento, né, seja no onboarding, e aí se você treina alguém para entrar na tua empresa no começo, você tem que continuar treinando, porque você não vai fazer sempre a mesma coisa, né? Legal. Então, o Sales Enablement é isso, assim, é uma cultura de aprendizado contínuo, né? Um organismo vivo que está sempre Isso. se inovando constantemente. E que acompanha a transformação da empresa, né? Porque a ideia, né, principalmente se a gente está falando de tecnologia, é que você vai se reinventar a todo momento, né? Uhum. A IBM não começou vendendo nuvem híbrida, Uhum. mas hoje a gente vende e foi preciso que os vendedores que já existem, a IBM tem na casa, as pessoas têm muitos anos com a empresa, né? Legal. Isso é bem comum, assim, você vê pessoal com 20, 30, 40 anos dentro da casa. Da hora. Mas todos eles têm isso no DNA já, de que a gente aprende e depois a gente reaprende como é que a gente faz negócio, né? Legal. Claro que o core é o mesmo, mas a Mas- gente tem mas- que... Você falou um pouco a empresa ela é de tecnologia, você falou um Sim. pouco dessas mudanças. Eu queria entender como que a inteligência artificial veio para vocês e como que vocês usam ela internamente, tanto para integrar a questão de análise de dados, Uhum. conseguir ter essa visualização tão clara. E o que é desafiador, né? Porque tanta gente, tá tanto tempo ali e são mudanças tão drásticas que a inteligência traz, né? A gente já usa faz bastante tempo, assim, sabe? Dentro o Ask HR, né, que é o Pergunte pro RH, já existe há um certo tempo, assim, ele só foi se aprimorando, né? Hoje ele possibilita que outros conceitos parecidos cheguem, né, a implementação em menos de 100 dias, mas ele já está ali, ele já é uma coisa que acontecia na empresa por um tempo, assim, Você falou sabe? uma parada, quantos por cento que Hoje- o que eu achei legal a sua frase foi assim, ó, eles não batem mais na porta do RH Ah, pra perguntar se o salário vai cair ou se vai ter férias. não, 94% de todas as dúvidas que o RH domina, né, são respondidas pela IA, né, que a gente chama de Ask HR. Então, porque a gente vê tem esses sketches agora, né, no Instagram, no TikTok, do pessoal fazendo sátira do mundo corporativo, né? Sim, E a sim. menina da RH é muito... É sempre muito parecido, assim, essa coisa, né? De que a gente vai atrás. E aí, né? Será que dá? Como é Soma que aí pra é mim. isso? Olha só, e se eu precisar de um adiantamento, como é que a empresa pode me ajudar? A IBM não tem isso, assim, a gente não tem uma pessoa que a gente vai bater na porta. A IA, ela vai te responder as principais dúvidas, por exemplo, maternidade, né? Quantos dias de maternidade eu posso tirar? Aí ela vai pesquisar dentro da própria IBM, a gente tem arquivos, né, das políticas da empresa e tal. Então, ela vai pesquisar dentro da própria empresa, né, os dados da própria empresa e vai falar, olha, baseado onde você tá, não sei o que, é isso, né, que você tem direito. Se você casou, aí tem uma licença, casamento, não sei o que. Tudo isso ela vai te responder. Mas se for complexo, se for uma coisa mais complexa que ela não consegue lidar, ela direciona. Mas aí, o pessoal do RH tá livre para se dedicar ao que é de fato complexo e que só uma pessoa Recursos consegue humanos. entender e lidar. Que aí você otimiza o recurso Isso, humano. exatamente. Porque senão a gente perde muito tempo em tarefa repetitiva. Todo dia o RH tem que responder quantas perguntas sobre quando que vai cair o meu salário esse mês, ou sei lá o quê. E eu vejo que isso é um grande impacto positivo da inteligência artificial, da gente deixar as pessoas, otimizar os nossos recursos humanos ali, para que façam exatamente o mais importante dentro do seu trabalho, que não é o trabalho repetitivo, né? Exatamente. Porque daí se eu dou tempo para esse funcionário
se ele não está perdendo tempo nessas tarefas que todo dia ele tem que responder, aí eu dou tempo para ele pesquisar coisas melhores, se especializar, né? E responder melhor as dúvidas que são de fato, né, as grandes dúvidas, assim, ó, uma coisa que realmente vai fazer a diferença se ele solucionar para aquela E aí, pessoa. cara, você tá falando de uma empresa de 3 mil funcionários, entendeu? Então, cara, o percentual de impacto, de eficiência, igual você trouxe de tempo numa empresa gigantesca que tem muitas perguntas, deve ser bizarro, E assim. a IBM gera, por exemplo, muita... quando eu era assistente, né, basicamente o meu trabalho, a gente estava ali em Dubai, e aí Dubai era Dubai era a sede para aquela região que era o Paquistão, o Oriente Médio e a África. Tá. Era toda essa região. Então, eles viajavam muito, os executivos que tinham direito à assistência. E aí, o que a gente passava fazendo? Solucionando visto, que cada um era de um lugar, e tinham que ir para lugares ermos, e a gente tinha que descobrir como é que fazia para pegar um visto para eles. Eles passavam um tempo fora, eles vinham com as despesas, e aí a gente tinha que fazer todo o... reembolso, enfim. Isso. Então, assim, tudo isso agora é muito mais, sabe, streamline, assim, vai muito mais tranquilo, né? Sobe o cupom, aí já junta tudo, fala você vai receber X, já manda pro financeiro, já... E isso tudo é IA, entendeu? Aí, claro, você pode argumentar, tá, mas aí, claro, hoje em dia não existe... Quando eu fazia trabalho de secretária lá em Dubai, existiam na época umas 40 secretárias. Esses dias eu estava falando com um colega que ainda tá lá no escritório, sim, e aí ele falou que acho que tem 3. Caraca, porque a tecnologia foi substituindo tudo. Mas não foi devido à pandemia e não foi devido à IA. Isso aí, eu lembro quando a gente estava com 40 pessoas no time, e era assim, era um time terceirizado, a gente não trabalhava direto para a IBM, a gente era contratada por outra empresa que prestava serviço, né? E aí eles já tinham como roadmap, assim, que a cada ano 5%, a meta era a cada ano economizar 5% para a IBM. Então, como é que você economiza se você é prestador de serviço, né? Sim. É demitindo gente. Então, assim, eu acho que, claro, a IA vai gerar... Eu acho não, né? Isso aí são os líderes que falam, sim, né? Eu só tô refraseando o que eles dizem. Mas, assim, vai acabar com alguns empregos? Vai. Vai acabar com todas as secretárias? Não. Alguém sempre vai precisar de uma secretária pessoal, né? E vai gerar muitos outros empregos. Então, quem quiser, de fato, né, que nem eu até comentei isso na palestra, assim, que para gerar os resultados que a gente tem hoje dentro da IBM, a direção tem que vir muito clara da liderança, assim. Então, a liderança falou pra gente, vocês têm que se aplicar em IA, né? Vocês têm que se desenvolver em IA, e a própria empresa daí desenvolve, né? O departamento que eu tô, tem todo um currículo para você se desenvolver no que a empresa está oferecendo como produto. Então, eu era secretária, né? Eu tô hoje em Sales Enablement. Qualquer um pode fazer isso. Sim. Sabe? Então, assim, IA vai tirar alguns empregos? Provavelmente. Vai trazer outros? Acho que vai trazer muito mais do que vai extinguir. Legal. O que para você foi importante em termos de carreira para te sair desse cargo de secretária, além da oportunidade que tu já contou que teve, mas o que você daria de dica, talvez, para alguém que está nos escutando agora e ele é um analista e ele quer ir para uma gerência, para uma diretoria? Olha, você tem que ser um grande curioso, né? Tem que ter vontade, né? Eu sei que tem gente que quer ficar de boa, assim, né? Mas se você tem essa coisa, esse ímpeto, assim, eu tinha bem claro na minha cabeça que eu não ia ficar como secretária a vida inteira, assim. Então, quando eu entrei para trabalhar com executivo, assim, que daí era só eu e ele, que já era um trabalho bem melhor, porque eu já cheguei a fazer suporte para, tipo, 14, aí é mais pesado, né? Mas quando é só 1 a 1, é bem melhor. E aí eu tava trabalhando com um cara que era um top de toda a região, assim. Então, abriram vários canais. Aí eu falei para ele, eu tenho vontade de entrar para a IBM. Ele falou, eu não vou mexer um palito. Tu quer, tu vai atrás. A galera te conhece, né? Através de mim, portas se abrirão. Eu vou abri-las? Não. Porque não posso, não devo, não quero. Mas é contigo.
se um contrato surgir com teu nome aqui, vou ficar muito feliz de assinar, mas tá nas tuas mãos. E aí, assim, eu tava do lado do cara que era líder. Todo o time dele de liderança era muito legal comigo. Legal. Então eu aproveitei, entendeu? Eu participava das coisas que eu podia. Você começou o podcast falando, não, eu sou metida. Eu sou muito metida. Talvez foi o ponto-chave aí dessa guinada, pô. Eu sou metida, assim, eu posso não saber, não sou a melhor palestrante, mas eu vou me metendo e eu acho que você começa, depois você melhora, né? Essa frase tá bem difundida, né? Mas eu acho que realmente é isso, assim, sabe? Você tem que dar as caras. Eu acredito também numa outra frase que é assim, ó, primeiro você faz, depois você pede desculpa, porque se você pedir permissão... Né? Você não faz nada. Melhor pedir desculpa do que pedir permissão. Exatamente. Então eu acho que é um pouco por aí, assim. Você tem que, assim, ó, interesse, você tem que gerar o interesse, sabe? Assim, você tem que estar interessado em aprender e portas se abrirão. Se as pessoas notam que você quer aprender, que você tem disponibilidade, que você tem vontade, elas são, e principalmente liderança, assim, eles são muito abertos, sabe? Eu tenho uma experiência muito legal com os líderes da IBM que realmente, assim, me ajudaram, né, nessa coisa, assim, na busca de mais conhecimento, do que eu podia fazer, onde é que eu podia atuar. Então é isso, assim, sabe? Portas se abriram, mas pelo que eu entendi, você foi tentando abrir as portas, né? Batendo a chave mestre, tentou uma, tentou a outra. Toca a campainha e... Sim, recebe uns nãos, mas você vai receber bastante sim também, sabe? Eu acho que, assim, é bem isso, assim... Toca na porta, perguntar não ofende. As pessoas gostam de falar sobre o que elas fazem. Então, sabe, só nisso, assim, você já aprende um bocado, né? Sim. Tá. Pra você, assim, você falou muito dos seus líderes que você teve, né? O que pra você são erros e acertos das lideranças na área comercial? Clareza. Justo. Acho que clareza é o principal ponto para mim, assim, sabe? Eu quero líderes que saibam aonde eles querem chegar. Eles nem sempre sabem como. Isso tá comigo. Legal. Né? Mas eles têm que me dar uma mensagem clara do que a gente tá querendo atingir, assim, sabe? Então clareza, uma direção clara, a gente tá indo para esse caminho, é aqui que a gente vai, assim. Eu não suporto, eu pode ser, quem sabe, talvez... Não, se você é líder porque você sabe para onde você está indo e a galera vai... Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve, exatamente. Não, eu acho que o bom líder, os bons líderes que eu tenho, assim, como exemplo, eles têm essa clareza de pensamento, assim, e aí eles têm a clareza na cabeça deles e eles sabem passar com tranquilidade, né? Vamos para lá e o como que vocês acham? Como a gente vai? Às vezes eles falam como também, mas, assim, né? Mas muitas vezes o como, né, é para o pessoal que está ali na meiuca, né? E tudo bem, esse é o nosso trabalho, assim, mas eu acho que clareza é a principal coisa e eu acho que é onde muitos líderes pecam também. E aí, quando não há clareza, qual que é o impacto disso quando o líder não é claro, não tem a clareza de onde chegar? Porque o que eu entendi é a clareza não do como, mas da onde que eu quero ir. Sim, de resultado, né? Que resultado que você quer. Bom, quando não sabe. Aí quando não sabe, putz, né? Aí é onde você tem... Já teve casos de líderes assim? Não da IBM, enfim. Não, tem. Tudo que é lugar, né? A gente lida com bastante... Assim, é uma empresa de quase 300 mil funcionários. Nem todos, obviamente, vão ser, líderes vão supremos. Naquele momento, talvez, também. Porque tem muito, talvez, de momento, né? Puta, agora... E você tem nuances também, assim, né? Um, às vezes, tem mais clareza para isso, o outro é mais arrojado naquilo, um te ajuda num aspecto X. Então, vai também de você ir se adaptando, assim, né? Na IBM, o que é bem bom, assim, quando o líder não é exatamente o que você procura, você tem outros caminhos, né? Quem trabalha na IBM fica na IBM porque consegue se reinventar também. Não são só os produtos, são as pessoas que se reinventam. Então, é bem comum na IBM você trabalhar em vários departamentos e atuar em diferentes frentes, sabe? Legal.
Você falou essa questão da cultura, né? E, pô, é uma empresa de 114 anos. É. O que você vê de diferente nessa empresa, na IBM, para durar tanto tempo assim em termos de cultura? O que você vê de positivo ali que faz com que tenha essa... E é uma empresa de tecnologia, né? Essa adaptação, essa cultura. Assim, a gente atua em diferentes formas, né? Então, a gente desenvolve software, a gente tem a parte de hardware, a gente tem a parte de serviços de consultoria. Então, a IBM não é uma coisa só, né? E aí, quando fala da sua área, tu atende tudo. Tipo assim, no final do dia, que é a tecnologia só. Eu vou atender tecnologia e determinados grupos, tem... determinados grupos de go-to-market, né? Aí o pessoal da consultoria, por exemplo, eles têm um outro time de sales enablement. Eles têm outro track, assim, sabe? Algumas vezes a gente vai consolidar a coisa para eles, assim, algumas licenciaturas, alguns treinamentos são feitos para eles também em parceria, né? Mas não é o meu foco, por exemplo. Legal. E dizendo desses times, assim, tu até trouxe algumas frases na sua palestra dos CEOs que passaram sim, trouxe. pela IBM, porque no final do dia, esses caras que carregaram essa cultura de 114 anos, né? Sim. Você tem que ter, sentado na cadeira de CEO, assim, você tem que ter uma pessoa, que nem eu falei, que tem clareza, entendeu? Que sabe aonde que ele quer chegar. E eles são, assim, ruthless, sabe? Assim, que o pessoal que vai pra cima. Vai pra cima e doa quem doer, assim, sabe? Eles são muito fortes, assim. Eu aprecio isso, assim, sabe? Legal. Nesses líderes da IBM, assim, que... Não tô falando que eles não são empáticos, nada disso. Eles são muito legais. O Arvind que a gente tem... Os caras têm muita faca na caveira, né? Não é uma questão só de motivação. É uma questão de propósito mesmo do que o cara quer fazer. É isso que eu digo que é o Ruthless, sabe? Que o propósito é muito claro na cabeça deles, assim, do que eles têm que atingir, assim. Vá, estamos indo para os minutos finais aqui. E eu tenho 2 perguntinhas que eu queria fazer para você que estava na nossa pauta. Primeiro, para ti, o que o futuro nas vendas vai exigir? Fácil para você. Só pergunta. Nossa, é super fácil. O futuro na venda, o que vai exigir? Vai exigir recapacitação. Vai exigir que você volte a estudar. Com intervalos muito mais curtos, né? Então, se reinventar mais rápido. Sim, o tempo inteiro. Assim, é paulada mesmo, assim, se você acha que terminou faculdade, mestrado, não sei o que... Estudo é contínuo. É contínuo, tenho MBA, tô de boa. Bem-vindo à nova economia. Você vai ter que reaprender tudo e eu não tô falando nem de anos, assim. Você vai ter que reaprender, não reaprender tudo, mas vai ter que se reespecializar, reciclar. Toda hora. Dá-lhe pra não tomar. É o único meio. E a última também é facinho, tá? Se você pudesse deixar uma mensagem para quem trabalha com vendas em escala global, assim, qual mensagem você deixaria pra gente encerrar o papo de hoje? Olha, o que eu mais acredito, assim, e que eu acho que é uma coisa, né, que é muito do brasileiro, assim, o brasileiro se adapta muito bem. Acho que eu dei uma gongada, né, no começo, que o brasileiro gosta de treinamento específico em português e tal. Mas, assim, os brasileiros com quem eu trabalho na IBM, que trabalhavam comigo em Dubai, nossa, assim, um pessoal ótimo. E quando eu voltei para trabalhar com a IBM, eu fiz um serviço específico, assim, de planejamento de uma conta grande. E foi muito legal, assim, o brasileiro, o brasileiro é muito bom de trabalhar. Muito bom. Eu tava meio carente, assim, de trabalhar com gente que fala português. E aí, logo que eu voltei, teve esse pequeno período aí que eu fiz esse planejamento com o time daqui e foi bem legal. Então, assim, se adaptar, sabe? Ser flexível. Eu acho que é isso, assim, e brasileiro é criativo, sabe? E é um pessoal muito, muito legal de trabalhar. Só não gosta de estudar em outras línguas, mas aí, cara, é um pontinho só, entendeu? O resto é faca na caveira para trabalhar. Mas é isso, acho que fica o recado, né? Adaptabilidade, flexibilidade, criatividade. E ensinamento, né? Eu acho que o que você traz aí da sua área cara,
como uma empresa tão grande consegue manter cultura e consegue ter áreas para capacitar as pessoas em toda mudança. Então, a gente vê muita empresa que elas são grandes, elas têm anos de mercado e elas simplesmente soltam uma ferramenta para a galera e falam, cara, agora vocês usam isso aí, entendeu? E pau! Né? Então, cara, como que vou pegar a ferramenta, vou estruturar, vou montar um plano, vou colocar para o time, vou mensurar esse plano. Muito legal essa visão estratégica de uma área de treinamento. Gente, vou dar aqui um presente para Fabíola, esse é o nosso livro. Ai, muito obrigada. As 7 Leis do Vendedor de Sucesso. Você que está vendo aí do time da Fabíola, legal. Leiam aí. Tá em português. Tá em português, dá para fazer sales enablement com todo o time baseado nesse conteúdo. E Fá, muito obrigado. Obrigada por estar a aqui vocês, com a gente adorei. hoje, mais uma vez. Caião, obrigado. Valeu, agradeço a Fabíola aí por passar. Pra gente é um prazer enorme ter uma representante da empresa com uma IBM da vida. Porque quando a gente nasceu, né, era o login que tinha no nosso computador, né, velho? 114 anos não é para qualquer um. Então, parabéns aí. Valeu, 10 obrigada. anos nessa empresa. Você já faz grande parte dessa história e pra gente, né? Agora faz história do Dali para não tomar também. Obrigada, gente. Prazer estar aqui. Gente, esse foi mais um episódio da W.Mali. Dessa vez diferente, direto do CRM Summit. E até o nosso próximo episódio. Dali para não tomar. Valeu. Dali!